Vício emocional. A sombra viciada em sofrimento, o complexo de Salvador que te destrói. Por que você sempre escolhe as pessoas mais complicadas, mais tóxicas, mais problemáticas para amar? Deixa eu te contar a história de um bombeiro que descobriu algo terrível sobre si mesmo. Havia um bombeiro chamado Marco. Ele era excepcional no que fazia. O bombeiro era corajoso, habilidoso, dedicado, salvava vidas. Era um herói, mas ele tinha um segredo que nem ele mesmo entendia completamente. Marco só se sentia realmente vivo quando estava dentro de um prédio em chamas. Quando as sirenes tocavam, quando o caos explodia, quando tudo estava desmoronando, era ali que ele se sentia mais ele mesmo, mais importante, mais necessário, mais especial. Um dia, a cidade passou por um período de calmaria. 2 meses sem incêndios grandes, segurança pública perfeita, as pessoas estavam felizes. Mas Marco estava inquieto, ansioso, vazio. Ele começou a fazer coisas estranhas. Dirigia por bairros perigosos, esperando encontrar fumaça. Checava as notícias obsessivamente, procurando por desastres. Ficava irritado quando os alarmes eram falsos. Seus colegas achavam que era dedicação, mas a esposa dele percebeu a verdade. "Você quer que aconteça um incêndio, não quer?" Ela disse uma noite. Marco negou na hora. Ficou ofendido. Como ela podia pensar isso? Ele era um herói. Ele salvava vidas. Mas sozinho, no silêncio da madrugada, ele teve que encarar a verdade brutal. Ela estava certa. Ele precisava do caos, porque era só no caos que ele se sentia importante. Era só no fogo que ele tinha um propósito. Era só no desastre que ele era necessário. A paz o ameaçava, porque na paz ele era só mais um cara comum. Sem nada de especial, sem ser herói, sem ser necessário. Então, inconscientemente, ele desejava o caos. Não porque era mal, mas porque tinha se viciado na sensação de ser o Salvador. Essa história não é sobre bombeiros. É sobre você e sobre mim e sobre milhões de pessoas presas no que Jung, o pai da psicologia sombria, chamaria de complexo de Salvador. Vamos direto ao ponto brutal. Você está viciado em sofrimento. Não porque você é masoquista, não porque você gosta de dor, mas porque o sofrimento te dá algo que a paz não dá. Um papel especial. Você é o salvador ou você é o mártir. E ambos os papéis te fazem sentir importante, necessário, moralmente superior. E isso é viciante. Jung descobriu algo profundo sobre a mente humana. Dentro de você existe o que ele chamou de sombra. A sombra não é só suas partes ruins. É tudo em você que está escondido, reprimido, não reconhecido. E a sombra tem seus próprios desejos, secretos, seus próprios ganhos ocultos. E um dos ganhos mais poderosos que a sombra busca é significado através do sofrimento. Deixa eu explicar de forma simples como isso funciona. Você conhece alguém que sempre está em relacionamentos tóxicos? Sempre escolhe parceiros problemáticos, viciados, emocionalmente indisponíveis, narcisistas, abusivos. E quando você pergunta por que não termina, a resposta é sempre: mas eu amo essa pessoa, ou ela precisa de mim, ou eu não posso abandonar ele. Ela agora parece amor, parece lealdade, parece bondade, mas Jung diria: é vício emocional disfarçado de virtude. Porque o que realmente está acontecendo? Essa pessoa se sente especial por estar nesse relacionamento difícil. Ela é a única que aguenta, a única que entende, a única que não desiste, a única que é boa o suficiente para salvar o outro. Se ela escolhesse um parceiro saudável, estável, que não precisa ser salvo, ela perderia esse papel especial. Ela seria só mais uma pessoa em um relacionamento comum. E a sombra dela não aceita isso. A sombra dela precisa do drama para se sentir importante. Isso é o vício em sofrimento. É o complexo de Salvador. E é uma das formas mais destrutivas de autossabotagem que existe. Vamos destrinchar isso de forma clara. O complexo de Salvador funciona assim. Você inconscientemente busca situações e pessoas que precisam ser consertadas, porque no ato de consertar, de salvar, de sacrificar por alguém problemático, você ganha um ganho oculto. Qual é esse ganho? Vamos listar. Ganho 1. Você se sente especial. Você não é comum. Você é extraordinário. Você aguenta o que ninguém mais aguentaria. Você ama mais profundamente. Você é mais forte.
Você é mais bondoso. Ganho 2. Você se sente necessário. Essa pessoa precisa de você. Sem você, ela desmorona. Você é indispensável. E ser indispensável é viciante, porque garante que você não será abandonado. Ganho 3. Você se sente moralmente superior. Você é o bom da história. Você é a vítima ou o herói. O outro é o problemático. Então você pode se sentir virtuoso mesmo quando está perpetuando um ciclo tóxico. E aqui está a parte mais sinistra. A sombra precisa desses ganhos. Porque, por baixo de tudo isso, escondido bem no fundo, está um medo primordial. O medo de ser irrelevante, de ser comum, de não ser especial, de não importar. E a forma mais rápida de garantir que você importa? Colocar-se em situações de caos onde você se torna necessário. É por isso que você sempre volta para o ex-tóxico. É por isso que você sempre encontra alguém quebrado para consertar. É por isso que a paz te deixa inquieto e o drama te deixa energizado. Não é amor, é vício emocional. E esse vício está matando sua chance de ser genuinamente feliz. Jung estudou isso profundamente. Ele via pacientes que repetiam os mesmos padrões destrutivos por décadas. Sempre o mesmo tipo de parceiro problemático. Sempre a mesma dinâmica tóxica. E quando ele perguntava por que não mudavam, a resposta era sempre cheia de justificativas nobres. Mas Jung enxergava através das justificativas. Ele via a sombra operando, e a sombra estava viciada no papel de salvador ou mártir, porque esse papel dava significado, propósito, identidade. Pensa comigo. Quem você é se não for o Salvador? Quem você é se não for aquele que sofre, mas permanece leal? Quem você é se não for aquele que ama o inalcançável? Se você tirar esses papéis, o que sobra? E essa pergunta apavora a sombra, porque talvez a resposta seja uma pessoa comum. Uma pessoa que não é especial por sofrer. Uma pessoa que não precisa do caos para ter valor. E aceitar isso. Aceitar que você pode ser valioso sem o drama, isso exige uma transformação profunda que a maioria das pessoas nunca faz. Então elas continuam escolhendo o caos, continuam alimentando o vício em sofrimento, continuam se sacrificando, salvando, aguentando, perdoando, voltando, e chamam isso de amor. Mas não é amor. É prisão emocional disfarçada de virtude. Você quer saber a verdade brutal? Você não ama aquela pessoa tóxica. Você ama o papel que ela te permite ter. Você ama se sentir especial por aguentar. Você ama a superioridade moral de ser o bom da história. Você ama a garantia de ser necessário. E enquanto você não admitir isso, você vai continuar preso no ciclo. Mas por que isso acontece? Por que a sombra cria esse vício? Vamos explorar o mecanismo agora. Por que sua mente te sabota dessa forma tão cruel? A resposta está no que Jung chamava de ganho secundário, ou ganho oculto. E vou te explicar isso de forma bem simples. Porque quando você entende o mecanismo, você ganha o poder de quebrá-lo. Todo comportamento humano tem uma recompensa, mesmo comportamentos autodestrutivos. A sombra nunca faz nada sem razão. Ela sempre está buscando algo, e no caso do vício em sofrimento, ela está buscando validação, significado e proteção contra o medo mais profundo. O medo da insignificância. Vamos destrinchar o mecanismo passo a passo. Passo 1. A ferida original. Em algum momento da sua vida, provavelmente na infância, você aprendeu que amor e sofrimento estão conectados. Talvez você teve pais problemáticos e aprendeu que amar significa aguentar caos. Talvez você só recebia atenção quando algo estava errado. Talvez você foi elogiado por ser forte, quando na verdade estava sendo negligenciado emocionalmente. Seja qual for a origem, sua mente criou uma associação. Eu sou valioso quando estou sofrendo por alguém. Amor verdadeiro significa sacrifício extremo. Se não for difícil, não é real. Essa é a ferida que alimenta tudo. Passo 2. A formação da identidade. Você começou a construir sua identidade em torno desse padrão. Você se tornou aquela pessoa que ajuda todo mundo. Aquela pessoa que nunca desiste. Aquela pessoa que ama incondicionalmente, leia-se, aguenta qualquer coisa. E as pessoas reforçaram isso. Nossa, você é tão forte. Você tem um coração enorme. Eu não teria sua paciência. Esses elogios alimentaram a sombra, porque agora seu valor estava vinculado ao seu sofrimento. Quanto mais você aguentava, mais especial você era. Passo 3.
o medo da irrelevância. Por baixo de toda essa identidade de salvador ou mártir, está um medo profundo. Se eu não for especial por sofrer, eu não sou nada de especial. A sombra teme que, se você escolher a paz, a estabilidade e o amor saudável, você será exposto como comum, ordinário, sem nada de extraordinário. E isso, para a sombra, é inaceitável, porque ela carrega a ferida da insignificância. Ela acredita que você precisa provar seu valor, e a forma mais dramática de provar valor é através do sofrimento nobre. Passo 4. A busca pelo ganho oculto. Então você, inconscientemente, começa a buscar situações que te dão os ganhos que a sombra precisa. E os 3 ganhos principais são: ganho A, sentir-se especial quando você está em um relacionamento tóxico, em uma amizade dramática ou em uma dinâmica familiar problemática. Você tem histórias, batalhas e uma narrativa épica de sofrimento e resistência. Isso é muito mais interessante do que eu tenho um relacionamento saudável onde nos respeitamos. Isso é comum, quase sem graça. A sombra não quer comum, ela quer épico. Por isso você inconscientemente prefere o drama. Ele te dá uma narrativa especial, algo para contar, uma identidade única. Ganho B, sentir-se necessário. Talvez o ganho mais viciante. Quando você está com alguém problemático, alguém que precisa de você, você ganha uma garantia emocional. Você não será abandonado. Afinal, como essa pessoa vai te abandonar se ela não consegue viver sem você? Você se torna indispensável através do sacrifício, e isso protege você do medo do abandono. Mas aqui está o truque perverso. Você não quer ser necessário, você quer ser amado. A sombra, porém, confundiu as duas coisas e acha que, se você for necessário o suficiente, acabará sendo amado. Isso não funciona assim. Necessidade não é amor, é dependência. E dependência gera ressentimento, não gratidão. Ganho C, sentir-se moralmente superior. Esse é o mais perigoso, porque é o mais escondido. Você não admite nem para si mesmo, mas é real. Quando você é o salvador, automaticamente você é o bom da história. O outro é o problemático, o narcisista, o viciado, o imaturo. Você é o mártir, o fiel, o compreensivo. Isso te dá uma superioridade moral extremamente gratificante para o ego e para a sombra. Eu sou bom demais para ele ou ela? Quantas vezes você já pensou isso? Essa frase te coloca num pedestal. E isso é viciante. Significa que, mesmo sofrendo, você está vencendo moralmente. Você é melhor, mais evoluído, mais amoroso. A sombra adora isso, porque te protege de olhar para suas próprias falhas. Afinal, você é o bom da história, certo? Passo 5. A rejeição do amor saudável. E é aqui que tudo fica mais sinistro. Quando alguém saudável, estável e emocionalmente disponível aparece na sua vida, você sente tédio, desconforto ou até desconfiança, porque essa pessoa não te oferece os ganhos ocultos aos quais você está viciado. Ela não precisa ser salva, não te faz sentir especial por aguentar, não cria uma narrativa dramática, não te coloca no papel de herói ou mártir. Ela simplesmente te oferece amor, amor saudável, estável, respeitoso. E isso não dispara as mesmas recompensas neurológicas que o caos dispara. Então você sabota, encontra defeitos, cria problemas, se afasta dizendo que não sente química, ou seja, não sente o caos viciante, e acaba voltando para o ex-tóxico, porque mesmo que doa, pelo menos ali você se sente vivo, especial e necessário. Jung via isso constantemente em seus pacientes e chamava de compulsão à repetição. Você repete o mesmo padrão não porque é burro, mas porque está viciado no ganho oculto que ele te dá. E o mais cruel é que você racionaliza. Amor verdadeiro enfrenta dificuldades. Eu acredito nas pessoas. Todos merecem uma segunda chance. Mas por trás das justificativas, a verdade é simples. Você está alimentando o seu vício e chamando isso de amor. A sombra é brilhante em esconder seus verdadeiros motivos atrás de máscaras virtuosas. Ela te convence de que você está sendo nobre, quando na verdade está sendo autodestrutivo. Então você continua. Escolhe o caos, se sacrifica, luta pelo relacionamento, prova seu amor através da dor e cada vez se afunda mais, porque o vício só aumenta. Você precisa de doses maiores, parceiros mais problemáticos, situações mais dramáticas, sacrifícios mais extremos, até que um dia você acorda e percebe que perdeu anos, talvez décadas,
preso em dinâmicas tóxicas. Tudo porque a sombra precisava se sentir especial. E ainda nem falamos do custo real disso. E o custo é devastador. Qual é o preço de se viciar em sofrimento e no papel de salvador? Não é só dor, não é só tempo perdido. O custo é a destruição completa da sua autonomia, da sua capacidade de viver por você mesmo. E vou te mostrar exatamente como isso acontece. Primeiro custo: você rejeita o amor verdadeiro. Esse é o mais trágico. Quando você está viciado no drama, o amor saudável se torna sua ameaça, não sua salvação. Sua ameaça. Por quê? Porque amor saudável não alimenta seu complexo de salvador. Amor saudável não te coloca no papel de herói. Amor saudável não te dá a adrenalina do drama. Amor saudável te oferece paz. E a paz? A paz apavora a sombra viciada. Porque na paz você perde o ganho oculto. Na paz você não é mais especial por aguentar. Você é só uma pessoa comum em um relacionamento comum. Então, inconscientemente você sabota qualquer chance de amor saudável que aparece. Você encontra defeitos inexistentes. Você se afasta dizendo que algo está faltando. Você cria problemas artificiais para gerar o drama que alimenta seu vício. Ou pior, você transforma a pessoa saudável em problemática. Você projeta, você exige, você cria testes, você busca validação excessiva, até que a pessoa, exausta da sua instabilidade emocional, vá embora. E aí você volta pro tóxico. Porque ali pelo menos tudo faz sentido. Ali você sabe seu papel. Ali você é necessário. E diria que você está preso numa sombra projetada. Você não consegue ver o amor quando ele realmente aparece porque está obcecado pela imagem distorcida de amor que sua sombra criou. Segundo custo, você perde sua autonomia emocional. Quando você se vicia em ser o salvador, você se torna dependente de ter alguém para salvar. Sua identidade inteira se torna atrelada a essa dinâmica. Quem você é sem um projeto problemático? Sem alguém para consertar? Sem um drama para gerenciar? Você não sabe. Por quê? Você terceirizou seu senso de valor para o papel que você desempenha na vida dos outros. Isso significa que você precisa deles, tanto quanto eles precisam de você. Você não é o herói independente que pensa que é. Você é codependente. Você é viciado na sensação de ser necessário. E aqui está a ironia brutal. Você acha que está sendo generoso, altruísta, amoroso, mas na verdade, você está usando a outra pessoa para alimentar seu próprio ego. Você está manipulando a situação para manter seu ganho oculto. Não é amor, é parasitismo emocional disfarçado de bondade. Terceiro custo: drenagem total de energia. Manter uma pessoa, um relacionamento, uma dinâmica problemática exige energia absurda. Você está constantemente em modo de crise, constantemente gerenciando drama, constantemente tentando consertar o inconsertável. E onde vai sua energia? Para lugar nenhum produtivo. Você não cresce, você não constrói, você não evolui, você só sobrevive dia após dia, gerenciando o caos que você mesmo escolheu. Suas ambições deixadas de lado, seus sonhos adiados indefinidamente. Seu desenvolvimento estagnado porque toda a sua energia está sendo drenada para manter a dinâmica tóxica que alimenta seu complexo de salvador. E quando alguém pergunta por que você não vai atrás dos seus objetivos, a resposta é sempre: estou ocupado demais. Tenho muito em cima de mim. Preciso cuidar de pessoa problemática. Mas a verdade? Você escolheu essa sobrecarga porque ela te dá a desculpa perfeita para nunca ter que arriscar em você mesmo. Nunca ter que descobrir se você é especial por seus próprios méritos e não por aguentar alguém tóxico. Quarto custo: você se torna o que você odeia. Esse é devastador. Quando você se vicia no papel de salvador, você gradualmente desenvolve as mesmas características manipulativas que você condena na pessoa que está salvando. Você começa a usar a culpa para controlar. Depois de tudo que eu fiz por você, você usa seu sacrifício como arma. Você se vitimiza para ganhar simpatia. Você manipula situações para garantir que a pessoa continue dependente de você. Por quê? Porque se ela se curar de verdade, se ela se tornar independente, você perde seu papel. E perder o papel é perder a identidade. Então, inconscientemente, você sabota a evolução dela. Você diz que quer que ela melhore,
mas suas ações garantem que ela continue quebrada. Porque você precisa que ela esteja quebrada. Senão, quem você é? Jung chamaria isso de encontrar sua própria sombra projetada no outro. Você odeia o narcisista, mas você mesmo está sendo narcisista ao usar a pessoa para alimentar seu ego. Você odeia o manipulador, mas você está manipulando a dinâmica para manter seu ganho oculto. Quinto custo: morte da sua verdadeira identidade. Esse é o custo final e mais destrutivo. Quando você vive por anos, talvez décadas, no papel de salvador ou mártir, você esquece quem você é sem esse papel. Você não sabe mais o que você gosta, o que você quer, quais são seus valores genuínos. Porque tudo em você foi moldado em torno de ser necessário para alguém problemático. Seus hobbies, abandonados, suas amizades, sacrificadas, sua individualidade, perdida. Porque tudo foi consumido pelo drama viciante. E se um dia você sair dessa dinâmica, você entra em crise de identidade profunda. Quem sou eu sem essa pessoa, sem esse papel? E a resposta aterrorizante é: você não sabe, porque você se perdeu completamente. Jung via isso como a morte do self verdadeiro. Você sacrificou sua essência no altar da necessidade de ser especial. E agora, o que sobra é uma casca vazia que só sabe como ser definida pelo sofrimento. Sexto custo: você ensina as pessoas a te desrespeitarem. Quando você tolera o intolerável, quando você perdoa o imperdoável, quando você volta sempre, você está enviando uma mensagem clara: eu não tenho limites. Você pode fazer o que quiser que eu vou ficar. E as pessoas, mesmo as problemáticas, entendem isso e te tratam de acordo, com desrespeito, com descaso, com abuso, porque você permitiu, através do seu padrão, de sempre salvar, sempre perdoar, sempre voltar. E quanto mais elas te desrespeitam, mais você se sente necessário. Porque, olha como essa pessoa é quebrada, só eu consigo aguentar. E o ciclo se perpetua. Você se torna cúmplice do próprio abuso. Não porque você é masoquista, mas porque o abuso alimenta seu complexo de salvador. Te dá evidência de que você é especial por aguentar. Isso não é amor. Isso é vício emocional na sua forma mais destrutiva. O custo do vício em sofrimento é a sua vida inteira. Sua energia, sua autonomia, sua identidade, seus sonhos, seu potencial. Tudo sacrificado no altar da necessidade de se sentir especial através do caos. Mas não precisa ser assim. Existe saída. E vamos falar dela agora. Como você quebra um vício que te faz sentir virtuoso? A resposta é brutal, mas libertadora. Você precisa aceitar ser comum. Precisa aceitar que seu valor não vem do sofrimento e precisa integrar a sombra que está desesperada por significado. Vamos direto aos passos práticos. Sem enrolação, apenas o que funciona. Passo 1. Admita o ganho oculto. Senta agora, pega papel e caneta ou abre um documento e responde com honestidade brutal. Qual é o ganho secreto que você tira do seu sofrimento? Seja específico, porque dizer nenhum é mentira. Se não houvesse ganho, você já teria saído dessa dinâmica. Então qual é? Eu me sinto especial por aguentar o que ninguém mais aguentaria. Eu me sinto moralmente superior porque sou mais amoroso. Eu me sinto necessário e isso me protege do abandono. Eu me sinto interessante porque tenho uma vida dramática. Escreve, porque nomear o ganho oculto é o primeiro passo para desarmá-lo. Você não muda o que não admite. Passo 2. Identifique o medo por trás, por baixo do complexo de Salvador. Sempre existe um medo profundo. Qual é o seu? Eu tenho medo de ser irrelevante. Eu tenho medo de ser comum. Eu tenho medo de não ser amado, se não for útil. Eu tenho medo de ser abandonado se não for necessário. Jung diria que a sombra precisa ser trazida à luz, porque o medo só tem poder enquanto está escondido. Quando você o nomeia e encara diretamente, ele perde metade da força. Passo 3. Aceite sua dignidade inerente. A verdade libertadora que a sombra tenta esconder é simples. Você tem valor sem o drama. Você é digno sem precisar salvar ninguém. Você é especial simplesmente por existir, não por aguentar. Isso parece óbvio, mas é revolucionário, porque significa que você não precisa provar nada, não precisa do caos para ter identidade e não precisa do sofrimento para ter significado. Você pode ser feliz, pode ter paz, pode escolher o amor saudável e ainda assim ser valioso. Integrar a sombra aqui significa aceitar que grandeza não vem do sacrifício extremo,
mas da coragem de viver autenticamente, de escolher sua felicidade e de colocar limites saudáveis. Passo 4. Pratique receber amor saudável. Quando alguém saudável aparece, você provavelmente vai sentir tédio, estranheza ou até desconforto. E isso é normal, é a abstinência do vício. Mas não fuja. Permita-se experimentar o amor que não vem com drama. Permita-se ser amado sem ter que salvar. Permita-se ser valorizado sem ter que sofrer. No começo, parecerá que algo está faltando, mas o que está faltando é o caos, não o amor. E caos nunca foi amor. Passo 5. Estabeleça limites inquebráveis. Se você ainda está em uma dinâmica tóxica, precisa estabelecer limites e, dessa vez, manter nada de última chance, nada de mais ele. Ela prometeu mudar. Nada de eu não posso abandonar agora. O limite deve ser claro. Eu não aceito mais comportamento específico. Se acontecer de novo, eu vou embora. E você cumpre. E diria que estabelecer limites é honrar seu self verdadeiro acima do complexo de Salvador, é escolher sua integridade acima do ganho oculto. Passo 6. Redirecione sua necessidade de significado. Se você quer ser especial, ótimo. Seja especial construindo algo, criando algo, desenvolvendo habilidades, perseguindo seus próprios sonhos. Se quer sentir necessário, ótimo. Seja necessário no mundo através do seu trabalho, do seu propósito, da sua contribuição genuína, não mantendo alguém dependente. Se quer uma narrativa épica, ótimo. Crie uma narrativa de superação, não de sacrifício interminável. A jornada de sair do vício emocional e construir uma vida autêntica é muito mais épica do que ficar preso em ciclos tóxicos por décadas. Passo 7. Aceite a banalidade da felicidade. A verdade é que felicidade real é chata. Não tem drama, não tem montanhas-rusas emocionais, não tem histórias explosivas para contar. É só paz, respeito mútuo, amor estável e crescimento conjunto. Isso não dá adrenalina como o caos, mas dá realização, plenitude e construção duradoura, coisas que o vício em sofrimento jamais oferece. Você precisa escolher a adrenalina viciante do drama ou a paz duradoura da autenticidade. E diria que essa é a escolha entre viver pela sombra ou viver pelo self, entre ser controlado pelos medos inconscientes ou guiado pela essência verdadeira. Resumo final. O vício em sofrimento é a sombra buscando significado através do caos. O complexo de Salvador te dá ganhos ocultos, identidade, superioridade moral, proteção contra abandono, mas cobra sua vida inteira. A saída não é autoajuda superficial, é integração profunda. Admitir o ganho oculto, identificar o medo, aceitar sua dignidade inerente, praticar receber amor saudável, estabelecer limites inquebráveis, redirecionar sua necessidade de significado e aceitar a banalidade da felicidade, porque paz vale mais que adrenalina. A verdade final que ninguém quer ouvir é que você não vai morrer se sair, não vai virar irrelevante, não vai perder sua identidade. Essas são mentiras da sombra para te manter preso. O que realmente vai acontecer é que você vai descobrir quem você é quando não está definido pelo sofrimento. Vai perceber que sua grandeza verdadeira sempre esteve adormecida, enquanto você gastava energia mantendo outra pessoa de pé. E vai ver que a vida do outro lado do vício é mais rica, mais profunda e infinitamente mais significativa. Mas atenção, essa mudança não é confortável. Você vai passar por abstinência emocional, vai sentir culpa, vai sentir medo, e a sombra vai gritar que você está sendo egoísta, cruel, abandonador, e você vai precisar atravessar isso de qualquer jeito, porque do outro lado está sua verdadeira vida. A vida que você sacrificou no altar do complexo de Salvador. A vida onde você não é o herói trágico, mas o protagonista consciente da própria jornada. Então eu te pergunto, você está pronto para ser comum? Para trocar o drama viciante pela paz construída? Se sua resposta for sim, mas você ainda não está pronto, e tudo bem, porque agora você pelo menos reconhece a prisão, entende o jogo e sabe o preço. Se a resposta for sim, então comece hoje, não amanhã. Pega o papel, escreve os ganhos ocultos, nomeia os medos e dá o primeiro passo para sair da jaula que você mesmo construiu. E diria, não há luz sem sombra, e não há totalidade psíquica sem imperfeição. Você não precisa ser perfeito, nem ser o salvador. Você só precisa
ser real. E no momento em que escolhe a autenticidade acima do papel dramático, no momento em que escolhe sua dignidade acima do ganho oculto, no momento em que integra a sombra em vez de ser controlado por ela, você finalmente se torna livre. Sua vida está esperando, não do outro lado do sacrifício interminável, mas do outro lado da coragem de escolher você. A jornada começa agora.